A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos quando este vídeo chegar. E peço a Deus que Ele alcance vidas e peço a você que compartilhe a mensagem de Deus. Seja um propagador da palavra do Senhor. Talvez você assista, ouça o vídeo e não compartilhe, deixe de compartilhar. Não faça isso não, compartilhe o vídeo, compartilhe a palavra do Senhor, para que outras pessoas também tenham alcance, outras pessoas também possam ser alcançadas pela misericórdia, pela graça, pela palavra de Deus, até porque a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então é ela que promove essa fé que nos leva até os pés do Salvador Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar com vocês no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, alguns versículos em qual a epígrafe vai nos dizer: a lei do Senhor é bem patente, ou seja, é bem clara a lei do Senhor. E Deus, como todo mundo sabe, é imutável, Ele não muda os seus projetos, os seus pensamentos, Ele não muda. Então Ele vai nos propor agora alguns conselhos que nós precisamos levar em conta, porque nós temos na nossa mente uma geração que veio dizendo, e não mente quando elas dizem que Deus é bom. Realmente Deus é bom, sempre foi bom, sempre vai ser bom. Até porque em Lamentações 3:22 vai dizer que a misericórdia do Senhor é a razão, a causa, o motivo de nós não sermos consumidos. Mas não podemos, não devemos esquecer que Deus tem os seus propósitos e nem todo mundo vai para o céu. Quem vai para o céu? Aquele que andar no caminho do Senhor, aquele que aceitar o seu Filho Jesus Cristo como Salvador. Isso não importa, isso não é por obras, é pela fé. Até porque a Bíblia vai nos dizer que a salvação ela é um dom gratuito de Deus, mas também vai nos dizer que a fé sem obra ela é morta. Então ela anda de mãos dadas, a fé anda de mãos dadas com a obra. Então a fé sem obra ela é morta, mas somente com a obra você também não entra no céu. É necessário que tenhamos fé, que creiamos naquele que foi enviado, que é o Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio capítulo 30, no versículo 15, Deus vai nos propor, e eu acho muito interessante quando a Bíblia nos traz de uma forma bem clara, concisa. Ela vai nos dizer no versículo 15: vês aqui, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. E muitas pessoas acham que Deus não deixa, que Deus é bom e que Deus não faz isso, que Deus não faz aquilo. A palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus é bem enfática em dizer que vê hoje aqui, te proponho, ou eu tenho proposto a vida e o bem. Você pode escolher a vida e o bem, a morte e o mal. Qual você escolhe? Deus coloca nas nossas mãos a decisão. A nossa decisão é que vai decidir. O que eu faço hoje vai repercutir amanhã. O que eu fiz é o que eu estou colhendo hoje. E muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão passando lutas, muitas pessoas estão decepcionadas por escolhas erradas. Óbvio que nem todas, é lógico que tem as suas exceções de pessoas que são provadas, como foi o nosso irmão Jó. Jó foi provado, sem ao menos ter feito nada, até porque o próprio Deus vai dar testemunho dele, homem reto, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal, mas o próprio inimigo tentou para que, achando que iria tirar Jó da presença de Deus. Mas isso é exceção. Muitas vezes nós passamos lutas, sim, passamos provações, sim, sem dúvida alguma, até porque Jesus nunca prometeu que seria mar de rosa, até porque o evangelho, até porque servir a Cristo, até porque carregar a cruz não é playground, não é um parque de diversão. Nunca foi e nunca vai ser como muitos dizem. Eu sou cristão, eu sou da maneira que eu sou e Deus vai me aceitar da maneira que eu sou. Não, você não propõe as coisas para Deus, é Deus que te propõe a vida e o bem, a morte ou o mal.
É o que está escrito na Bíblia. Não é palavra minha, não é palavra de homem, é a palavra de Deus. A vida e o bem, a morte ou o mal. A escolha é nossa. E nós precisamos escolher. E o que Deus vai nos dizer no versículo 19, para não correr muito, vai nos dizer: os céus e a terra tomam hoje por testemunha. Olha o que Deus está dizendo. Os céus e a terra ele toma por testemunha contra ti, que tenho te proposto. Não tem naquele dia como dizer que Deus não propôs, que Deus não te deu escolha, a vida te empurrou para isso. Não, isso não é verdade. Aquilo que você quer fazer, não coloque a culpa nos outros, tá? A Bíblia está nos dizendo que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. É isto que Deus está nos propondo: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Dois caminhos a seguir, dois caminhos a tomar. Qual nós iremos optar? Qual o nosso coração irá optar? Evidentemente que se nós olharmos para o homem carnal, aquele desejo dentro de nós, o nosso coração, nós iremos optar pelas coisas do mundo. Só que as coisas do mundo não vai nos deixar ir para o céu. Nós precisamos negar a si mesmo, como diz a palavra do Senhor. Cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, foi o que Jesus falou. O problema é que nós muitas vezes tomamos a cruz, até carregamos a cruz, mas não negamos a nós mesmos. Nós fazemos as mesmas coisas que fazíamos quando não conhecíamos a Deus, ou quando dizíamos que não conhecia, ou quando nós não carregávamos a cruz. E a Bíblia está nos dizendo que nós precisamos escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus nos dá o conselho. Este conselho não foi de Moisés, este conselho não foi de Paulo, não foi de Pedro, este conselho não foi de homens, este conselho não foi governamental, este conselho não foi de ONGs, este conselho não foi de psiquiatra, este conselho não foi de pessoas ou psicólogos, não. Este conselho não foi pessoas que cuidam da saúde, como muitos médicos renomados, não foi. Este conselho não foi de homem algum. Este conselho saiu da boca do próprio Deus para nos deixar bem claro que foi Ele quem nos deu este conselho, dizendo: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. O conselho de Deus é que nós venhamos a escolher a vida, entre a morte e a vida, a bênção e a maldição. Deus nos ensina ou nos coloca o pensamento, o desejo dele, que nós venhamos escolher a vida e a bênção. Por que ele pede, ou por que ele nos aconselha escolher a vida e a bênção? Porque ele sabe que a propensão nossa é escolher a maldição e a morte. Porque a Bíblia vai nos dizer, vai nos relatar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então eu tenho escolha. Eu posso receber o meu salário da morte e todos vão... E você pode me perguntar: irmão Elise, então todos vão morrer? Não, o cristão não morre, ele dorme. Paulo vai dizer que nós estamos dormindo, porque naquele grande dia a trombeta vai tocar, e aqueles que estiverem mortos ou dormindo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares. E aqueles que não aceitaram a Cristo, como fica a situação? Aqui entra a morte. E esta morte não fala da morte apenas física, ela fala da morte espiritual, uma morte eterna. O afastamento de Deus, a distância de Deus. É isso que nós precisamos nos atentar. Porque Moisés vai dizer, um homem que conheceu a Deus, que viveu com Deus, que conversou com Deus, ele vai dizer que
A nossa vida, a duração da nossa vida é de 70 a 80 anos. Se alguns chegarem pela sua robustez, ou seja, por ser forte, alguns chegam até 80, 70 anos, mas o que chegar é canseiro e enfado. Ele vai dizer que a nossa vida é de um conto ligeiro, passa muito rápido, é como a neblina. Tiago vai dizer, é como a neblina, logo passa. Então a nossa vida comparada com a eternidade não é nada. Então nós precisamos tomar a decisão hoje, e a decisão não pode ser tomada amanhã, tem que ser tomada hoje. Então a palavra de Deus está aqui, a palavra de Deus está chegando até você dizendo: escolha pois a vida, pois ela te levará ao céu e te levará a uma eternidade de gozo eterno, de felicidade eterna. Pois aqui na terra a própria Bíblia vai dizer que não há justiça nem para os justos, quanto mais para os ímpios. Então, meus amados irmãos e amigos, a palavra de Deus está colocada diante de ti. A bênção, a vida e o bem, a morte e o mal. A bênção e a maldição. A vida e a morte. Escolha, pois, a vida, escolha, pois, a bênção, e você será feliz. Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa lhe dar um coração sábio, para que quando chegar uma certa idade você possa olhar para trás e dizer: eu fiz uma boa escolha. Quantas pessoas hoje dizem: ah, se eu tivesse escolhido, ah, se eu não tivesse feito, ou ah, se eu tivesse feito tal coisa, hoje eu não estaria passando por isso. São escolhas que nós fazemos e que vai repercutir na nossa vida, e que vai chegar o momento em que nós teremos que acertar as contas. Então hoje essa palavra fica no teu coração, que Deus está propondo, não é o irmão Elias, não é nenhum homem, é Deus propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição, e Ele nos aconselha: escolha pois a vida, escolha pois a bênção, para que prolongue os teus dias e a tua descendência. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Amém.